A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Que o Espírito Santo revela é o seguinte: a volta de Cristo, né? Nós ouvimos sempre falar, Jesus está voltando. Jesus não está voltando. Apenas os sinais, cada vez mais, ficam evidentes com relação à sua volta. E depende do cumprimento de algumas profecias. É isso que o Espírito Santo está alertando. Vamos lá. Mateus 24:4. Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Mateus 24:5. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24:6. Ouvireis de guerra e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardeis. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Mateus 24:7. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas aí entra a resposta para aqueles que dizem, mas isto vem acontecendo desde aquela época e Cristo ainda não voltou. Então, daquela época para cá, nós vamos ver coisas que realmente aconteceram e cada vez mais piorando a situação no mundo. Então, o que o Espírito Santo nos ensina? Vamos lá. Primeiro, Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. Então verá o fim. Então, o evangelho, novo mandamento, é bom deixar bem claro, será pregado, ele será pregado em todas as nações, então virá o fim. Este fim aqui é a volta de Cristo. Agora vamos lá. Outro detalhe. Tem que se cumprir a vinda das duas testemunhas, que são dois profetas que estão revelados no livro de Apocalipse. Vamos lá, Apocalipse 11, versículo 1 ao 14. Tudo que eu digo aqui, através do Espírito Santo, é o que revela, é o que ensina. Vão lá e vão confirmar. É um direito de cada um. Aonde está escrito? Então vai lá. As referências estão aqui. Vamos lá. Apocalipse 11:10. Os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porque estes dois profetas tinham atormentados os que habitam sobre a terra. Então vamos lá. Esses dois profetas, que são as duas testemunhas, eles estão limitados pelo Evangelho de Lucas 16:16, que revela. Então eles estão dentro deste quadro limitado em Lucas 16:16. Então o que acontece aqui? O que revela Lucas 16:16? A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Então o que acontece com esta revelação? Então o Espírito Santo nos ensina o quê? Que Deus limitou os profetas até João. Não existe depois de João mais profetas. E também, se aparecer, eu sou o profeta João, eu sou o profeta Antônio, que sou uma das testemunhas, não acredito, porque Deus limitou profetas até João, que é o Batista. Esses dois profetas, eles estão revelados no Evangelho de Mateus 17, versículo 3. Lá no Monte da Transfiguração, quando eles estavam lá, Jesus estava lá, subiu com Pedro, Tiago e João. Apareceram quem? Moisés e Elias falando com Jesus. Vão lá e vê. Estudam o que está escrito. Então vamos lá.
Mateus 17:3, o que é revelado? Então lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Isto aconteceu antes de Jesus ser crucificado. Então, depois que Jesus foi lá, falou com Moisés e Elias, e estavam presentes Pedro, Tiago, João, chegou a hora em que, ao descer do monte, Jesus lhe ordenou: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Então o que vai acontecer? Moisés e Elias, eles estão vivos, terão que vir para se cumprir o Apocalipse 11, do versículo 1 ao 14. Eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Revela o Apocalipse 11:2. Vão profetizar por 1260 dias. Está lá no Apocalipse 11:3. Depois que eles fizerem durante o período de 3 anos e 6 meses, eles terão que morrer. É o que está revelando. Os seus corpos, tanto de Moisés e Elias, jazerão na praça aonde o seu Senhor foi crucificado. Então nós estamos dizendo, aonde o seu Senhor foi crucificado. Então é após de quê? Após a crucificação de Jesus. É o que está sendo revelado. Eles vão ficar por 3 dias e meio. Quando completar esses 3 dias e meio, o Espírito vindo de Deus entrou neles, eles se colocaram de pé e eles vão subir. Eles não vão aguardar o quê? A nossa ressurreição na vinda de Jesus. Está escrito. E por que eles vão ter que morrer? Cristo não pode ser o terceiro da ressurreição. Cristo é o primogênito dos mortos. Esse é o mistério que o Espírito Santo nos ensina. Então, é importante ler o Apocalipse 11, do versículo 1 ao 14, para que entendam o que vai acontecer. Então, Jesus não vem enquanto esses 2 profetas não pisarem lá em Jerusalém. É isso que o Espírito Santo está revelando. Então vamos lá, uma outra revelação que depende também da volta de Cristo. Ele não virá enquanto não se cumprir. Essa passagem também, vamos lá, tem que se completar o número de conservos, irmãos que terão que ser mortos como eles foram. Perdão. Vamos ver onde é que está revelado. No livro de Apocalipse 6, versículo 9. Quando ele abriu o 5º selo, vi, debaixo do altar, as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Então esses são os escolhidos. Esses é que pregaram e deixaram como testemunho. Agora vamos ver o que revela o Apocalipse 6:10. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo soberano, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então eles estavam clamando com grande voz. Até quando? Aí o que acontece? Vamos lá. E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda por pouco tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos,
que haviam de ser mortos, como também eles foram. Então depende de se completar o número. Enquanto não se completar, Jesus não vem. Então o Apocalipse 6,11 é uma das revelações que depende de se cumprir antes da volta de Cristo. E só Deus sabe quando vai se completar o número de conservos e irmãos que terão que morrer. Hebreus 9:27 está revelado. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então é mais uma fase que vai ter que se cumprir. Agora vamos ver com relação à consumação do século. Mateus 13:49. Assim será na consumação do século. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Mateus 13:50. E os lançarão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Consumação de século significa quando completar o século, quando terminar, né? Mas a Bíblia não revela qual século. A Bíblia não revela. E em cumprimento que revela Mateus 24:36, o que nos ensina o Espírito Santo? Porém, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Então só Deus sabe quando Jesus vai voltar. Então, o que o Espírito Santo nos ensina como referência ao calendário, desde a criação do mundo, está revelado no livro de Apocalipse. Apocalipse 11, versículo 2 e 3. Apocalipse 12, 14. Agora vamos ver aqui. Versículo 2 de Apocalipse 11. Mas deixa o ato que está fora do templo, não meças, porque foi dado aos gentios. Estes pisarão a cidade santa por 42 meses. Olha essa referência. 42 meses. Então fala o quê? Fala dos dois profetas que irão pisar lá em Jerusalém, Moisés e Elias. Vamos lá ver no versículo 3 de Apocalipse 11. E darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Então nós temos duas referências, 42 meses e depois nós vamos ter 1260 dias. Então guarda essas duas referências. Agora vamos ver o que revela Apocalipse 12:14. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então isso aqui já se cumpriu. Foi a época em que Maria foi para o deserto, Egito, porque Herodes procurava matar o quê? O menino. Então eles foram lá para o Egito, ficaram este período aqui, que é por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista de serpente. A serpente aqui quem é? Quem é que queria matar o menino? Herodes. Então isso aqui já se cumpriu. Apenas está sendo dado aqui como referência para cálculo do calendário. Então vamos lá. 1260 dias. Está revelado lá no livro de Apocalipse 11:3. Dividido por 42 meses, revelado no Apocalipse 11:2, vai dar exatamente 30 dias. Então são meses com 30 dias exatos. Esses 30 dias, vezes os 12 meses,
vão dar igual a 360 dias, que corresponde a um ano. Agora vamos ver a referência para o Apocalipse 12, 14. Lembra que foi falado a respeito de Maria, que fugiu lá para o Egito? Então vamos lá. Qual a referência para um tempo? 360 dias, um ano. Tempos, 720 dias, corresponde a 2 anos. Metade de um tempo, 180 dias. Então, quando que corresponde a esses 180 dias? 6 meses. Então, quando nós somamos 360 dias, mais 720 dias, mais 180 dias, nós vamos ter no seu somatório 1.260 dias, que refere-se ao Apocalipse 11:3. Lembra que foi dito que 360 dias corresponde a um ano, 720 dias corresponde a 2 anos, 180 dias corresponde o quê? A 6 meses. Então nós vamos ter exatamente aqui 3 anos e 6 meses, que corresponde a 42 meses. Refere-se ao Apocalipse 11:2. Então, na vinda lá no início, em que Jesus deixou revelado também o livro de Apocalipse, foram os evangelhos, o livro de Apocalipse. Esta referência está no Apocalipse. Vamos ver agora com referência às horas. Evangelho de João 11:9. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Não vamos confundir o que Jesus está se referindo aqui com relação ao sol, de dia. Agora vamos ver o que revela João 11:10. E quando anda de noite, que tropeça, pois não tem luz. Então naquela época de Jesus não existia eletricidade. Imagine uma escuridão à noite. É isso que ele está se referindo. Então o somatório disso, 12 horas dia, mais 12 horas noite, nós vamos ter o quê? 24 horas exatas. Não pode haver mudança, não pode haver acréscimo. Então quando Jesus veio, ele já deixou isso como referência para cálculo do calendário. Aqui o Espírito Santo me faz dar aqui alguns exemplos que estão revelados, por exemplo, em Mateus 14:25. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Depois nós vamos ter uma referência em Lucas 12:38. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. São referências judaicas. Então temos que entender o que está revelado aqui na Bíblia. Com relação ao judeu naquela época. Então vamos lá. O ano 5.780. Esse ano 5.780, correspondente ao calendário judaico, se estiver dentro do cálculo das referências reveladas no livro de Apocalipse, que é desde a fundação do mundo, o ano com 360 dias, obedecendo às 24 horas, o que vai acontecer? Faltam 20 anos para se completar o ano 5.800, término do século. Isso se tiver realmente de acordo, até porque alguns estudos falam de alguma situação que não está dentro do que, mas eu aqui não vou ficar fazendo muitas colocações, que para mim o que está valendo aqui é o cálculo dado pelo Espírito Santo. Então, a volta de Cristo
para a volta de Cristo, se ele vier nesta consumação de século, e eu aqui estou dando a referência com relação ao calendário judaico, porque aí é onde pensar. E o nosso calendário? Nós estamos no ano 2020. Então falta 80 anos para Cristo, se vier em 2100, faltam 80 anos. Enganam-se. Enganam-se. Nós não estamos no ano 2020 se nós separarmos o cálculo com relação à referência de Apocalipse e o nosso calendário. Não estamos no ano 2020, nós estamos mais lá na frente. Eu aqui não vou dar esta posição ainda para que não haja confusão. Tá? Então prefiro dar a referência bíblica pelo livro de Apocalipse, o cálculo do calendário, revelado pelo Espírito Santo. Agora, um outro detalhe também. A volta de Cristo também depende de se cumprir as 7 últimas pragas, reveladas em Apocalipse 16, do versículo 1 ao 21. Para que tenhamos uma ideia, uma das 7 pragas vai morrer todos os seres viventes que existem no mar. Então, todo mundo está passando por essa situação da coronavírus, vai piorar. Então, o tempinho que todos agora estão em casa, cumprindo essa quarentena, pega a Bíblia, vai lá ver o que corresponde, o que é revelado com relação às 7 últimas pragas. Então, Cristo não vai vir enquanto também não se cumprir essas 7 últimas pragas, que está revelada no Apocalipse 16, do versículo 1 ao 21. Mas por quê? Está revelado lá no Apocalipse 15, 8. E o templo se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo enquanto não se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Então ninguém pode entrar no templo enquanto não se consumar as 7 pragas dos 7 anjos. Mas quem vai entrar no templo? São justamente os escolhidos, os salvos. Então Jesus não vem antes também de se cumprir as 7 últimas pragas. Se Jesus vem antes de se cumprir as 7 últimas pragas, as pessoas vão ser levadas para onde? Esse é o mistério. No presente, nós temos atualmente, quem morre em Cristo, o corpo ele é sepultado, aguardando o dia o quê? Da ressurreição. E a alma vai para onde? Para o seio de Abraão. Vai para o seio de Abraão os escolhidos que reconhecem, através do arrependimento, Jesus como o único Salvador. Aqui é a comparação, vamos lá. Eu aqui só estou citando com relação aos salvos, mas vamos lá buscar no Evangelho de Lucas 16, ver o que está sendo revelado no restante. Aí vocês vão ter uma ideia, senão a gravação fica muito extensa. Então, vamos lá, Lucas 16, 22. Morreu um mendigo e foi levado o quê? Pelos anjos para o seio de Abraão. Agora, no dia da volta de Cristo, o que acontece? Depois de que se cumprir o que foi revelado. Lucas 5, 27. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Lucas 5, 28. Não vos maravilheis disso, pois vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros
ouvirão a sua voz e sairão. Mas aí o que vai acontecer? Lucas 5:29. Os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. Então esses que estão aqui para a ressurreição da condenação é que vai haver o dano da segunda morte. João 3,19. A condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Agora, João 3,20. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam o quê? Reprovadas. Quais são as obras reprovadas? Quais são as obras reprovadas? Apocalipse 21:8. Mas quanto aos medrosos e aos incrédulos e aos abomináveis, e aos homicidas e aos adultos, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte, que será no lago do fogo, que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então aqui estão os esclarecimentos, as revelações em que o Espírito Santo dá, que depende se cumprir antes da volta de Jesus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém.